Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 16 de agosto de 2019, com a graça do nosso Senhor Jesus, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao item 12 do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E reflexão inicial, o livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem de número 162, esperemos. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Divino amigo Jesus, te agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, buscando beber da fonte das tuas palavras que são de vida eterna, para que o nosso Espírito, Senhor, busque fazer resplandecer a nossa luz diante de Ti e diante dos demais. Por isso, te rogamos a assistência para esse instante, para que aqui, Senhor, possamos tirar o espírito da letra e assim, mais uma vez, buscarmos estar em sintonia contigo, com a presença dos amigos espirituais que aqui certamente se encontram, buscando a sintonia maior para as intuições necessárias para esse aprendizado. Muito agradecido, Senhor, e que a Tua paz esteja conosco hoje e sempre. Então vamos lá, retomando para a mensagem esperemos. É uma anotação de Mateus, que vai estar no capítulo 12, versículo 20. Então, como é 12, versículo 20, eu vou ler 12, 1 para nós entendermos o contexto, tá? Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado, que era colher. Então o homem não poderia fazer nada voltado à terra. O sábado seria tudo voltado à espiritualidade, ao lado espiritual. Jesus, porém, lhe disse: acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Jesus falando dele. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E eles, para poderem acusar Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E Jesus lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela, a ovelha, cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E o homem a estendeu. E lhe foi restituída sã como a outra. Recuperou. Um tipo de artrite, artrose, não sabemos. Os fariseus, porém, saindo dali,
tomaram conselho contra ele para o matar. Imagina? Jesus percebendo, então você vê que Jesus, ele sempre coloca o ser humano acima das regras. Nós não podemos perder isso dentro do centro espírita. Hoje dentro do centro espírita, porque quem são os espíritas, se não também os religiosos do passado? Se não também os fariseus do passado? Então, às vezes chega uma pessoa dentro da instituição espírita e nós não nos apercebemos que é uma instituição espírita cristã, então nós vamos colocar as diretrizes acima do humano. Então, isso não pode, nós vamos estar repetindo o que os fariseus fizeram. Então, as diretrizes da época diziam que no sábado não se pode fazer nada. E Jesus fez no sábado, para mostrar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então eles estavam levando tanto a ferro e fogo a letra, que estavam esquecendo do seu irmão, entendeu? Isso é hipocrisia, gente. E tem pessoas que adoram colocar diretrizes acima de pessoas. Às vezes a pessoa chega e diz, não pode. Não, a diretriz diz que não pode fazer. O que é isso? Mas isso é para você ver como nós colocamos regras à frente de tudo, inclusive de seres humanos. Imagina se a pessoa chega aqui, olha, eu estou morrendo de fome, eu preciso de ajuda. Senhora, olha, eu até tenho um rancho aqui, mas a disciplina da regra da casa é que a senhora tem que estar cadastrada, frequentar o estudo no dia tal. Mas essa história de cadastro está em tudo quanto é canto. Aí você vai dizer assim, mas aí vai virar uma bagunça, então não dá. Vai virar uma bagunça? Porque as pessoas dizem, vai virar uma bagunça. Eu digo, então não dá para ninguém. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matar Jesus. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam muitos e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Citando Isaías. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada. Então, na verdade, essa citação de Mateus está citando Isaías, né? Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, né? O morrão você tem a lamparina, né? Aí tem aquela cordinha, né? Então ali, enquanto ele está pegando fogo, ele está ali em brasa, e toda a multidão maravilhada dizia, é este porventura o filho de Davi? Então essa é a citação, esse é o contexto do comentário de Emmanuel. Vamos ver o que ele vai nos comentar agora. Vamos ver. Então, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Não vai fazer isso, até que faça triunfar o juízo. Vamos ver o que é. Evita as sentenças definitivas, em face dos quadros formados pelo mal. Ali já não tem jeito. Isso é uma sentença. Ali já não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Olha, a política do nosso país não tem mais jeito. Não tem mais jeito, é isso mesmo. Olha, fulano não tem mais jeito. Então, evita as sentenças definitivas, em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga,
extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento. Isso aqui tu não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, queima. Ele é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Que já está ali no finalzinho, para você chegar lá e dizer, não presta mais, então vamos apagar. Olha, a cana já está quebrada, vamos logo esmagar. Não, ele não faz isso. Suas mãos reparam estragos. Então, o nosso Pai de misericórdia, o nosso Senhor também de misericórdia, Ele não vem destruir a cana quebrada, Ele vem recuperar. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Lembra que o hálito é o quê? Ele está se reportando aqui, o Antigo Testamento, que Deus fez o homem do barro e Ele soprou a vida nas narinas. Então, é o hálito de Deus, então é a vida, né? Suas mãos reparam o estrago e seu hálito divino, que é através de quando Ele dá a vida, que é a própria reencarnação, Ele recompõe e renova sempre. Porque a reencarnação a gente acaba renovando. Porque se for deixar uma encarnação só, realmente é complicado. É uma forma de esmagar. Acabou, tu não tem mais jeito. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Não despreze, pois, as luzes vacilantes, aquela que acende a luz e apaga, acende a luz e apaga, e as virtudes que são imprecisas ainda, né? Não abandones a terra pantanosa, nem desampare o arvoredo sufocado pela erva daninha. Que esse é o nosso maior sacrifício, né? É assim a nossa maior dificuldade, conviver com encrenca, com pessoas encrencas. Nós somos encrenca, a gente se tolera, mas conviver com uma pessoa encrenca não é fácil. A nossa tendência maior, o nosso maior desejo realmente é se livrar. Quem que a gente dá tolera e suporta? Filhos. Porque não tem jeito, não existe ex-filho. Não tem jeito. Às vezes, uma criatura que nós criamos, filhos mesmo. Às vezes, um marido, uma esposa. Mas hoje nem muito mais. Hoje, na primeira encrenca, já separa e vai embora. Porque a separação hoje virou algo assim tão corriqueiro. Não existe mais aquela coisa de compromisso. Eu tenho um compromisso contigo uma encarnação inteira. As pessoas não fazem mais isso. Pisou no carro, separa, tchau e benção, acabou. E filho, filho é um detalhe, ninguém vai se preocupar com isso. Então, é complexo ainda para nós isso. É muito complexo. Mas ele faz esse comentário, não nós para com o outro, mas sim Deus para conosco. E nos convidando agora, não desprezes, pois as luzes vacilantes, as virtudes imprecisas, não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha, né? Porque às vezes você olha o comportamento de uma pessoa e você se afasta. Não quer mais papo, né? Nós fazemos isso, né? Muito difícil, é muito complicado. E ele solicita justamente a gente não fazer isso. Porque dali um dia, se não for nessa, como Deus é o hálito divino, né? Nesse processo da reencarnação, essa criatura vai se transformar. Vai se transformar. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, nosso trabalho é relativo, não poderemos esperar? Se Deus pode, por que nós que temos telhado de vida, a gente não pode? É tipo assim, tu tem um direito? Tu tem um direito? Não, tu também é tonto.
Tu também não foi feito assim, ó. Está pronto, nós também estamos em luto, né? Então por que exigir isso do outro, né? Vamos para o Evangelho? Alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos lá, item 12. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. E aí ele pediu para ver a introdução, item do publicanos e os portageiros. A função dos portageiros era também uma forma de... Ele também era um tipo de cobrador de impostos, só que ele fazia um movimento de cobrar impostos, mas eram os movimentos mais simples. Você está entendendo? Eram cobranças menores, eram cobranças assim de menor valor e para pessoas mais empobrecidas, entendeste? Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Há que se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Porque lembra que nós estamos no capítulo Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, tá? E a mediunidade, ela também é uma candeia. Tá? Então, ele agora vai abordar agora o Kardec em torno da mediunidade. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dar de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo homem pode ser dotado como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, haveria mais mudo do que pessoas aptas a falar. Você imagina? Se ele for usar esse critério, está todo mundo mudo. Porque a gente abre a boca para falar besteira. Então, se ele desse a fala só para quem não falasse besteira, quem não ofendesse, quem não maltratasse, quem não fofocasse, e a maioria ia ser mudo. Então, a mesma coisa, se ele for esperar dar mediunidade apenas para espírito já evoluído, está frito. Não ia ter médium. Não. E como é que ia haver o intercâmbio? Aos incapazes de proferir coisas más, haveria mais mudo do que pessoas aptas a falar. Deus concedeu faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas sempre pune o que delas abusa. Aí teve o pessoal que é meio, eu digo que é espiritólico, né? Aí fica ali brigando por causa das palavras. E Deus pune, então logo se Deus pune, Deus é severo, né? Deus pune. Gente, aí eu lembro dos Espíritos quando diz, olha, chama do que tu quiser, desde que tu entenda o que tu estás falando. Então, quando a gente falar que Deus pune, não imagina Deus, um senhor de barba, sentado num trono com cajado em mãos, dizendo, bonito, né? Vai ficar de castigo. Não é. Onde está gravada a lei de Deus? E vai ser punido pela própria consciência, porque é a lei que ele gravou em nós. Porque, em verdade, se eu estou sentindo dor, já é dor moral. A dor já está. Entendeu? Então, eu vou correr atrás do prejuízo. O hábito, se eu faço o movimento de me tornar um ser humano melhor antes da dor moral, melhor ainda. Porque esse é o movimento da evangelização. Tentar trabalhar de uma forma que a gente não necessite chegar ao extremo da dor para vir o arrependimento, depois a reparação, entendeu? É um percurso desnecessário. Olha, você tem que chegar até ali, aquele ponto ali, beleza. Daqui até lá são 4.000 metros. 4 quilômetros. E eu estou te falando, eu estou te dando o caminho, estou te dizendo que é verdade, tu vai chegar vivo lá, porque é o verdadeiro caminho. Então,
Daqui até lá, 4.000 metros, 4 quilômetros, tu está lá. Você consegue fazer isso? Uma velocidade boa, sem se machucar. Vai ter alguns percalços, que é natural para quem está nesse processo. Mas é esse o caminho. E eu ainda vou te mandar alguém na frente para te dizer como é que faz esse percurso. Beleza. Só que nós optamos em não seguir a reta. Nós optamos em sair da reta e fazer o roteiro que a gente quer. É simples. Então é o filho rebelde mesmo. É rebeldia. Rebeldia que eu não quero seguir o roteiro que o Senhor marcou. Não estou afim. Já que o Senhor me deu o livre-arbítrio, eu vou fazer o roteiro que eu quero. E aí a gente sai da reta. O que deveríamos fazer em 4 quilômetros, em 4.000 metros, a gente vai fazer em 200, 300, 500, 1.000 metros ou mais. O que nós poderíamos levar 30 minutos resolvendo tudo isso, falando de eternidade, a gente vai levar meses. Porque, em verdade, nós já saímos do percurso. Todos nós terráqueos já saímos do percurso. Todos nós somos rebeldes. Isso é um fato. Não existe aqui nenhum espírito que deixou de ser rebelde. Por isso é que nós lutamos todos os dias para tentar nos tornar seres humanos melhores. Nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes a Deus. Então, todos nós somos farinha do mesmo saco. Nós já saímos da reta. E nós não podemos criar a ilusão ou a fascinação que nós somos espíritos alinhados. Não somos. Nós já saímos. Estamos nesse movimento, já estamos espiando, já estamos reparando ao longo desses séculos. Qual é a luta agora? Nós vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Mas o percurso foi diferente. Poderia ser direto. Nós estudamos no Consolador. Por que nosso Senhor Jesus é o eleito? Porque no sistema que ele viveu, o sistema solar, no planeta que ele evoluiu, ele foi um espírito que seguiu a reta da evolução. E ele diz, aqui na Terra não existiu nenhum que pisou aqui que tenha sido um eleito. Aqui na Terra não pisou nenhum. É assim, de pleno acordo com o que você está falando. Queria só fazer uma observação que eu acho que vale a pena. Uhum. Tem pessoas que pitam e bordam e não estão nem aí. E tem outras que já estão na fase do bom combate, do conflito, como você mesmo usou a expressão, lutando para ser melhor. Isso já é sinal de progresso. Porque a gente vem da época em que a gente remava mesmo, deliberadamente, conscientemente, na área da crueldade, do assassínio, de tudo, remando contra Deus, contra Jesus, enfim, contra o bem. Depois a gente vem àquela fase de mais ou menos neutralidade, tanto faz como tanto fez, não estou nem aí. Aquilo que a gente vulgarmente chama de empurrar a vida com a barriga, não está nem aí. Mas depois que a gente começa a tomar consciência, a gente começa a cair na real, a gente começa então a entrar na fase do bom combate, do conflito. Olha, poxa, eu tenho que me melhorar, mudar. Eu tenho que ser coerente entre aquilo que eu estou estudando, aprendendo e a forma como eu estou vivendo. Aí a gente já começa a se admoestar toda vez que a gente pisa na bola, faz as bobagens, né? Às vezes a gente até exagera quando a gente entra em conflito, em depressão, porque não está conseguindo sair daquele marasmo. A gente perde a paciência conosco mesmo, entramos em depressão. Então eu quero dizer que se a gente está nessa de estar se esforçando para tentar se melhorar, graças a Deus, o passo seguinte é a gente conseguir. É essa a luta que nós estamos. Aqui entra a mensagem, esperemos, porque ontem a gente estava matando. Então, e hoje quem está matando vai estar nesse nosso novo movimento também amanhã. Esperemos que estejamos realmente fazendo esse processo do esforço. Mas voltando à nossa fala, nós não estamos mais nesse caminho. Nós vamos chegar ao objetivo, vamos, mas escolhemos um outro caminho. Escolhemos um outro caminho, um caminho mais tortuoso. E mesmo além do caminho mais longo, o meu movimento é lento. O nosso movimento é lento. Tanto é que o nosso Emmanuel diz assim:
a evolução individual é opção. A coletiva é lenta. Então, para eu perceber o bem no coletivo, demora. Mas para eu perceber o bem em alguém, é livre-arbítrio dele. Esse ser individual, ele não é obrigado a esperar o coletivo evoluir para ele crescer. Aí nós temos o Paulo, nós temos uma Maria de Magdala, e nós temos tantos outros anônimos. Quantos espíritos não fizeram esse movimento? O próprio Pedro, tantos outros discípulos lá que estavam em luta diária e decidiram ir ao bom combate e se submeteram em uma encarnação. Então a individual, ela é opcional, não existe tempo determinado. Agora, para eu perceber a evolução no coletivo, isso vai demorar. Se o poder de comunicar com os espíritos só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Quem é digno para ter mediunidade? Se fosse assim. Onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos, os viciosos, os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal? Os espíritos bons lhe vêm em auxílio e os conselhos que recebe diretamente são capazes de impressioná-los de modo mais vivo do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe. Ele não será bem mais culpado se não quiser vê-la? Imagina, a pessoa é torta, a nível moral falando, e é médium. Poxa vida! Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo a realidade da alma, a sobrevivência, a comunicabilidade, a existência. E isso não te faz te tornar um ser humano melhor? Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe. Ele, o médium, não será bem mais culpado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Pegou pesada, né? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão de sua faculdade, da qual se apoderam os espíritos maus para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Tá? Então Deus castiga, coloca bem nesse movimento, bem nessa ação, a lei que está gravada em mim. E realmente, gente, qual é a maior luta do terráqueo? É ele ter a certeza e a informação que a vida terrena é temporária, que ele está temporariamente em um corpo físico, em uma situação, em uma posição, e que brevemente nós vamos retornar. Se nós tivéssemos consciência verdadeiramente dessa informação, a nossa conduta diária seria outra, os nossos valores seriam outros, e a nossa fé, confiança seria outra, com certeza todos bem melhor. Então, uma vez eu sendo médio, ouvindo, vendo, psicografando ou falando, poxa vida, isso ainda não faz me cair a ficha, né? A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral.
tá? Em geral. Então não tem aquela ideia também, médium evoluído só da comunicação de espírito evoluído. Ele nunca você vai ler isso qualquer obra do movimento espírita, tá? Qualquer obra da doutrina espírita, perdão. O médium, ele é médium para receber a quem necessita. Ele é um microfone. Só para finalizar, a mediunidade ela não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistência. Simpático aos espíritos bons. Ele considera esse o bom médium. O que seria esse simpático? Os espíritos encontram uma pessoa que não tem nenhum interesse particular, que é um excelente instrumento nas mãos deles, entendeu? E principalmente a gente vê muito isso, interesses particulares. Esses espíritos bons se afastam. O esforço para se tornar um humano melhor, esse é o verdadeiro movimento. Quando os espíritos percebem que há um interesse, mesmo um interesse voltado a destacar sua própria personalidade, isso já é motivo suficiente para os bons espíritos se afastarem. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, finalizamos aí o capítulo 12. O nosso próximo estudo será a coragem da fé, que é o item 13. Foi bom o nosso estudo? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estudo e até o nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.